Olá, crianças! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula de História. Peço que todos vocês peguem um livro na página 25, que o nosso estudo hoje vai ser sobre a vida em torno do Rio Nilo. Vamos começar? Vocês observam aí, nesta figura, a imagem, onde mostra o rio passando por vários locais, como o Egito, o Sudão, o Sudão do Sul, a Etiópia, e a gente vê que tem bastante deserto e tem esse rio, né? Então hoje nós vamos começar o nosso estudo de história sabendo a importância desse rio para essa região. Vamos lá? Os povos mesopotâmicos, indianos e chineses se desenvolveram perto de rios e, com os egípcios, não seria diferente. As margens do rio Nilo, localizado no continente africano, foram fundamentais para esse povo, que vivia cercado pelo grande deserto do Saara, como vocês viram na imagem ao lado anterior. Além de fornecer água, o Nilo possibilitava o cultivo de alimentos, pois transbordava na época das cheias e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos plantavam trigo, papiro, algodão, figo, uva e alho, entre outros alimentos, nas margens. O que é o papiro? Papiro é uma planta usada para confeccionar papel e embarcações. Para evitar a falta de água nas épocas em que o Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação. Na época das cheias, esses canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. Na época da seca, os canais permaneciam cheios, pois eram fechados. Assim, uma grande quantidade de água ficava disponível para ser usada principalmente na irrigação das plantações nos períodos em que não choviam. E aí no livro de vocês observam ali um lindo desenho, onde tem sinalizando um deserto, que é essa areia amarela, as plantações, que são as plantas, os canais de irrigações, que são feitos ao solo, e o reservatório de água, que era onde as águas ficavam presas. Agora que nós já estudamos sobre isso, vocês vão passar para a página 26. Tá perdoando, gente, se o áudio ele falhar um pouquinho, é por conta do fone, né? Porque às vezes falha. Vamos lá. A vida em torno do Rio Nilo, página 26. A primeira pergunta ele diz assim: por que os rios foram importantes para o desenvolvimento da agricultura e a formação das primeiras cidades? Os rios eles eram importantes por serem usados na irrigação das plantações, tornando possível, portanto, a produção de alimentos. Desse modo, diferentes grupos humanos se reuniram em torno dos rios e, com o decorrer do tempo, formaram as primeiras cidades. Segunda questão. Cite o nome de um dos rios da região de onde você mora. Eu coloquei aqui o Rio São Francisco, que é um dos rios que está próximo à nossa região, aqui no Nordeste. Terceiro, marque com X o nome dos elementos que existem em torno desse rio. Nós encontramos o que? Vegetação. Quarta questão. Faça um desenho ou cole uma imagem do rio pesquisado. É com vocês. Quinto, pesquise imagens antigas do rio pesquisado e verifique se ele permanece como era antigamente. Escreva o que você observou nessa comparação. Também é pessoal. E o sexto, qual é a atual situação dos rios de sua região? Também é pessoal. Agora também nós iremos estudar o assunto da página 27, que fala sobre o uso da terra no Brasil. Desde o início da história da humanidade, as pessoas utilizam os recursos naturais, como a água e o solo, e modificam a natureza. Criam canais de irrigação, lagos artificiais, estradas, pontes, áreas de pastos, entre outros, com o objetivo de adaptar o meio natural para atender às necessidades humanas, de habitação, transporte e alimentação, por exemplo. O território brasileiro até 1500.
O espaço natural brasileiro passou por muitas transformações no decorrer do tempo. A ocupação da terra no território que hoje chamamos de Brasil ocorreu há 3.000 anos. Naquela época, alguns povos, entre eles os Marajoara, iniciaram plantações de milho, mandioca, algodão, amendoim, coquinho, jatobás e maracujá. Situados na Ilha do Marajó, pertencente ao estado do Pará na atualidade, esses indígenas moravam às margens de rios e de um lago chamado Arari. No território, eles formaram montes elevados de terra, conhecidos como tesos, para proteger as suas moradias e plantações das inundações dos rios. A cultura marajoara tornou-se bastante conhecida, principalmente por sua cerâmica. Os marajoaras eram grandes artistas e criavam diversas peças de cerâmica, como as urnas usadas para guardar os restos mortais dos integrantes do grupo, que essa imagem vocês veem aí no livro de vocês. As habitações e plantações dos marajoaras ficavam em cima dos tesos, a salvo das inundações dos rios, como também vocês observam aí no livro de vocês. E aqui no vídeo eu trouxe uma arte marajoara para vocês contemplarem. Coivara. Até 1500, o território brasileiro era habitado apenas por povos indígenas. Vários eram agricultores e precisavam de solo e água dos rios para conseguir plantar e se alimentarem. Às vezes, algumas tribos se deslocavam pelo território em busca de lugares melhores para a sobrevivência. Quando encontravam o espaço desejado, eles queimavam a mata local para construir suas habitações. As cinzas resultantes da queimada eram usadas para adubar o solo, iniciando assim o plantio de alimentos. Essa técnica de limpeza do solo com queima da vegetação e uso das cinzas é chamada de coivara, ainda praticada na atualidade, mas que hoje em dia a gente sabe que é muito prejudicial ao nosso meio ambiente, pois ele coopera para a erosão do solo, que é onde o solo vai ficar muito pobre. A exploração do pau-brasil. A partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as florestas começaram a ser derrubadas com mais frequência. Nos primeiros anos dos portugueses em terras brasileiras, grandes quantidades de árvores pau-brasil foram cortadas e enviadas à Europa para serem comercializadas. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica, área que foi muito desmatada no decorrer do tempo, e inúmeras árvores também foram cortadas para a construção de moradias e produção de móveis. A madeira do pau-brasil era usada para a extração de um corante de cor avermelhada, com o qual tecidos eram tingidos. Sua madeira também era usada para fabricar móveis e até hoje arcos de violino são feitos com essa árvore. Atualmente restam um pouco ativa. É nascido ou originário de um determinado lugar. Então, o pau-brasil ele é extremamente brasileiro e por causa dele, que o nosso país recebeu este nome. Ainda na página 28 tem a questão 1, Marque com X a alternativa correta. As pessoas alteraram o meio natural para adaptá-lo às próprias necessidades de moradia, transporte e alimentação. Agora é com vocês a atividade da página 29, tá bom? Beijos e até a próxima aula.